Nós vamos então de imediato iniciarmos a nossa conferência de encerramento com o tema Governança. Convidamos para subir ao palco como coordenador dos trabalhos o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Também convidamos para subir ao palco o nosso ilustre conferencista, ministro Augusto Nardes. Augusto Nardes é ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, administrador, com pós-graduação em Política do Desenvolvimento e mestrado em Estudos do Desenvolvimento na Suíça. Especialização em Estatística do Trabalho, JICA, Japan International Corporation, professor de Instrução à Economia, servidor da Organização Internacional do Trabalho, Genebra, Suíça. Passamos, então, de imediato a palavra para a condução dos trabalhos desta conferência de encerramento ao administrador Sebastião Luiz de Mello. Bem, bom dia a todos. Estamos chegando aí, né? Ao apagar das luzes. Queríamos agradecer a todos os congressistas, agradecer a organização e, particularmente, o nosso ministro, Augusto Nardes, do Tribunal de Contas, e que, enquanto deputado, liderava a Frente Parlamentar dos Administradores. O ministro Augusto Nardes tem sido um parceiro leal do Conselho Federal e provocado no país o repensar da gestão pública. Gestão pública essa que muitas vezes tem deixado a população um pouco aflita pelas suas burocracias, pelas suas concepções errôneas. Esse processo de gestão das organizações nem sempre tem tido resultados, ou, na opinião da população, não traduz em resultados os impostos, os sonhos dos munícipes e do cidadão brasileiro. Para esquentar a discussão, eu já imediato vou deixar algumas considerações no ar ao nosso ministro, que nos honra aí com a presença. Está chegando da China lá, onde ele foi vice-presidente de um congresso internacional. Parece-nos que tinha 170 países, né, ministro? Então ele terá alguma coisa também para falar dessa sua experiência, dessa sua vivência, até para exercitar as várias línguas que ele fala. Deixo aqui, ministro, no ar, fruto dessa insatisfação do povo brasileiro com relação particularmente à gestão pública, alguns dados impressionantes e também que nos angustia. O Brasil hoje, dados extraídos do Correio Brasiliense, tem números fantásticos do desperdício. Por exemplo, 70 bilhões seria o desperdício das perdas dos cofres públicos com desvio de verbas. 13 bilhões é o valor projetado com desperdício anual das distribuidoras de água. Nós temos ainda outros dados que quero partilhar com os senhores do desperdício que acontece em termos de país. 2,7 bilhões são estimados como desperdício que seria do setor agrícola com a função de problema com logística. 24,6 bilhões é o impacto econômico estimado com acidente de trabalho. 15 bilhões refere-se à perda anual com falhas no sustento de transmissão de energia elétrica. 2,6 mil horas é a estimativa de tempo que as empresas perdem por ano com burocracia. 195,7 bilhões são as perdas estimadas em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias em função de infraestrutura inadequada de logística. 26,3 milhões de toneladas é a quantidade estimada de alimento que vai para o lixo. E, finalmente, 700 bilhões é o valor que o país deixa de ganhar por ano com a existência de um mercado informal. Tudo isso somado, nós desperdiçamos cerca de 1 trilhão
de reais, que equivale ao PIB da Argentina. A essas indagações, a essas apreensões, tenho certeza que o que o ministro Nardes nos proporcionará talvez seja uma modelagem de gestão, uma modelagem de governança que de alguma maneira possa gradativamente ir revertendo essa triste realidade. Ao agradecer ao ministro por estar aqui conosco, passo-lhe a palavra para que você faça as suas considerações e esse último painel do dia. Muito obrigado, presidente Sebastião. É uma satisfação estar aqui no Rio Grande do Sul, no meu estado, depois de uma longa viagem que fiz, chegando ontem da China, e poder participar desse evento tão importante que é o Fórum Internacional de Administração com o Congresso Mundial de Administração. Portanto, queria, na pessoa do Sebastião, da Cláudia, que é a presidente aqui do meu estado, do qual eu sou filiado no Conselho, também saudar a todos os nossos colegas administradores que participam desse evento e, para mim, é uma satisfação poder apresentar uma proposta para o Brasil, baseado na experiência que tenho da minha vida pública, especialmente como administrador, e tentar implantar um pouco os mecanismos de administração em nosso país, que é a grande deficiência da nação brasileira, conforme o nosso presidente Sebastião acabou de apresentar os números. E eu fico muito feliz de poder estar no meio de um segmento que é extremamente importante para o país e de ter tido a oportunidade de defender, quando era congressista, esse segmento e ter feito muitos trabalhos, tanto com o Sebastião como com o Rui, que participava ativamente daquele grupo que eu defendia da Frente Parlamentar em defesa da administração no Congresso Nacional. Trouxe aqui para vocês um projeto para, através do controle, nós aperfeiçoarmos a administração pública brasileira. Vou procurar expor de forma muito rápida esse projeto para o Brasil e aproveitando a visão de administração pública que recolhi com meus colegas, com vocês, no longo da minha vida e pela escola que fui formado lá em Santo Ângelo, na nossa Universidade Regional Integrada. E aproveito para cumprimentar os meus conterrâneos missioneiros, tanto de Santo Ângelo como de todas as missões, que certamente estão aqui. Encontrei alguns deles, entre eles um amigo meu, Vitorino Wagner, que é meu amigo de infância, que há pouco tivemos conversando junto com o nosso presidente Sebastião, mas sei que tem mais pessoas de Santo Ângelo e da minha região que estão aqui. Então, vou fazer uma exposição mostrando os desafios para o futuro do Brasil, questão da governança, diretrizes do TCU para a melhoria da governança e as principais ações que já estamos fazendo em 2013. Este número que vocês estão vendo, esses números representam o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, 4,4 trilhões, sendo que o governo tem a responsabilidade de gastar a metade disso. Portanto, um pouco do retrato do Brasil para vocês terem uma ideia dos números gigantescos que temos por sermos hoje entre sexta e sétima economia em nível mundial. E aí vocês vão ver que 1,9 trilhão foi executado em 2012. Como foi executado esse 1,9 trilhão? 52% é para pagar a dívida, boa parte dela, 620 bilhões, e transferências para os municípios, 173 bi, juros, 135, e outros, dando 52% de 1,9 trilhões. Aí fica 933 bilhões para se gastar
nas demais atividades, aonde que nós podemos mostrar a questão da Previdência sendo um dos grandes gargalos do país. A Previdência, o déficit da Previdência no ano passado foi 109 bilhões, sendo que só a parte pública, com 1 milhão e 100 milhões de funcionários, 1 milhão e 100 mil funcionários, foi responsável por mais de 57 bilhões, e esse é um dos grandes gargalos. Mas aplicamos pouco na saúde, vocês podem ver em torno de 8,6, 9,7 energia, e pretendemos, esperamos que o Brasil possa aumentar o investimento, especialmente na educação, que está 7,8, conforme os números que estão sendo mostrados nessa pizza, para vocês terem uma ideia de onde vão os gastos de todos nós brasileiros. Esse dá um quadro de como nós estamos fazendo nossos investimentos, e mais à frente eu vou mostrar o porquê da importância da governança para o país. Nesse quadro, vocês poderão ver que nós temos pessoal em cargo 190 bi, dos 933 bi que são gastos, e em termos de investimento, apenas 18%, 164 bi. Claro que é um número bastante robusto, mas diante das necessidades do país, eles se tornam pequenos, porque o Brasil está muito atrasado em vários setores comparado com os países desenvolvidos. E para mostrar um pouco das fragilidades da administração, esse quadro mostra a situação dramática da falta de governança, da falta de gestão do Brasil. Vocês verão aí que somente a defesa nacional, por ter hierarquia, ter capacidade de memória, de ter padrões de gestão, padrões de governança, supera o que tem para investir em 52% em relação ao ano 2012. Mas vejam só, 9% foi aplicado em relação ao urbanismo, do dinheiro disponível em 2012, só 9%. E vejam só a saúde. A saúde, apenas um percentual muito baixo, de 27%, foi aplicado do que tinha de investimentos. Isto mostra as fragilidades da execução em termos de investimento no país. Mostra o quanto nós precisamos melhorar a máquina pública, tanto em nível nacional, como em nível dos estados e em nível dos municípios. Porque se não foi aplicado, é também porque os estados não tiveram capacidade de apresentar projetos adequados. Como é o caso do urbanismo, que tem dinheiro no Ministério das Cidades, mas não tem projetos suficientes para implementação, por incapacidade de planejamento e por incapacidade de gestão. Então, as pessoas se perguntam por que os protestos nas ruas. Esse aqui é o quadro que mostra, meu caro Siqueira, por que os protestos nas ruas? Por que tanta gente se manifestando contra o governo em relação à saúde, em relação a transportes, em relação à educação? Esse dado nós relatamos e apresentamos para o Congresso este ano, fazendo a avaliação de 2012 do governo federal. Mas eu gostaria de dizer que não é apenas problemas no governo federal, existe também problema nos estados e nos municípios. Então, quais são os desafios para o Brasil? Claro que, se nós tivéssemos uma boa governança, nós teríamos implementação das verbas em todos os setores, mas vimos pelos números que isso não acontece. Mas nós conseguimos avançar. O Brasil avançou na questão da responsabilidade fiscal, da estabilidade monetária. Quando foi implantado o Plano Real, em 94, o Brasil realmente se transformou, passou a ter uma capacidade e uma credibilidade internacional que até então nós não tínhamos. Eu me recordo quando eu fiz meu mestrado na Suíça, o nosso dinheiro não valia nada. Eu até trabalhava, fazia alguns bicos como estudante,
trabalhando em recepcionista de hotel, para poder pagar meus estudos. Mas a nossa moeda que eu recebia, minha bolsa, não valia absolutamente nada. Hoje a nossa moeda vale. Dá para viajar em qualquer parte do mundo e ter uma viagem decente, sem um desequilíbrio cambial como nós tínhamos. Então, a lei que estabeleceu a responsabilidade fiscal foi um passo importante. Eu era congressista, lutamos muito para aprovar essa lei. A estabilidade monetária deu uma credibilidade para o Brasil a partir de 94, e aí o Brasil começou a poder pensar de forma mais média a longo prazo, mas com um Estado despreparado. O Estado não está preparado como um todo, eu falo dos 3 entes, município, estados e União. Por isso, é necessário investir em setores que são fundamentais. Vou dar um quadro rapidamente sobre a educação. Educação no Brasil, nós temos 51 milhões de estudantes no ensino médio. Quantos estão terminando na região norte, o ensino médio? 36%. Na região mais rica, sudeste, 52%. Resumindo, ensino médio, 8 milhões chegam nos últimos 3 anos. Quantos chegam no terceiro ano? Em torno de 3 milhões. Quantos terminam? 1.800.000. Então, os números são impactantes. Como viabilizar uma nação se a educação não está adequada? Como competir com a Coreia do Sul, que tem 70% dos seus estudantes no ensino superior, e nós estamos com 14% dos nossos estudantes de 18 a 22 anos no ensino superior? Como competir em termos de produtividade, se não temos gente preparada para competir no mesmo nível em termos de Coreia, ou com boa parte dos países asiáticos, e com o crescimento de vários países no mesmo sentido. Se compararmos aqui na América Latina, estamos próximos do Chile. O Chile está na idade de 18 a 22, com 22%, nós estamos com 14%. Então, na América, a distância não é tão grande. Mas o mundo hoje é globalizado, não é a competição somente com a América. Nós temos uma competição mundial, e para isso é necessário investir mais na educação. Estamos investindo nisso, mais à frente mostrarei de um trabalho que estamos fazendo na educação dentro do Tribunal de Contas da União. Pesquisa e inovação, que é outro termo importante. Pesquisa e inovação. Quanto investe os países mais desenvolvidos? Quando nós estamos investindo? A maior parte dos países que estão na ponta em termos de desenvolvimento investe, Japão, Finlândia, 3,2% para pesquisa, que é o que agrega valor, o que dá condições de gerar emprego e gerar renda e trazer dinheiro para a nação. Estamos muito aquém. Brasil, 1,2% em relação ao PIB, investe em pesquisa e inovação. Sendo que o setor público investe mais que o setor privado. Mas muito aquém, comparado com os 3% em relação ao PIB, que a maior parte das nações fazem de investimento. Infraestrutura, estamos também atrasados. Comparados com os países, os números são bastante impactantes, quanto que temos que investir em estradas, ferrovias, rodovias, aerovias, dar condições dos nossos aeroportos. Isso passa muito pelo tribunal, quase todas as concessões públicas. Recentemente fizemos uma discussão sobre o aeroporto de Galeão e Confins. Já foi feita a privatização do aeroporto de Guarulhos, e também o de Brasília e o de Campinas, mas com uma série de erros que nós procuramos ajustar e ajudar o governo a não cometer esses erros, e temos tido um diálogo permanente, procurando orientar o governo para que não cometa erros e que nós possamos tornar os nossos aeroportos mais decentes em relação ao nível internacional. Mas não é somente nos aeroportos o nosso gargalo, que vai ser o grande gargalo da Copa, vai ser os aeroportos e a mobilidade urbana. O nosso grande gargalo está na parte de infraestrutura de ferrovias, rodovias. Não podemos deixar apodrecer soja, como aconteceu no Mato Grosso este ano, onde que milhões de toneladas apodreceram porque não tinha capacidade de exportar, porque os navios não tinham estrutura adequada para poder fazer a exportação, e com isso ficavam esperando 3, 4 meses os
os nossos portos funcionando das 9 às 6 da tarde, enquanto a maior parte dos portos funcionam 24 horas em termos internacionais. Isso foi mudado, fizemos uma pressão muito grande no governo, discutimos muito com o governo para que fosse modificado isso. Esperamos que, agora, com a privatização dos portos, que estamos esperando que o governo apresente o projeto para o Tribunal de Contas da União, a gente possa dar uma capacidade de que, através da privatização, não haja o que aconteceu esse ano, de simplesmente algumas instituições sindicais fecharem as portas para poder ter direitos e não ter capacidade do Brasil competir. Então, a infraestrutura, temos gargalos imensos nas ferrovias, rodovias, estamos trabalhando nas privatizações, o tribunal tem ajudado muito o governo nesse sentido. Inclusão social e regional, avançamos, mas temos muito que avançar, porque ainda temos em torno de 16 milhões de analfabetos e com algumas gerações comprometidas, porque quando um pai é analfabeto, ele não consegue transmitir para o filho uma boa educação e isso gera, com certeza, distorções em termos educacionais. Racionalização do gasto público seria outro termo. Eu poderia ficar fazendo uma exposição de toda a minha palestra somente nesses números, mas o que permeia tudo isso e o que mostra essa flecha para o desenvolvimento? Que é necessário investir em governança. Sem uma boa gestão, sem uma boa governança, nós não temos capacidade de competir no mercado internacional, dando condições da nação se transformar um player internacional com capacidade de apresentar um bom serviço para a sociedade e para a própria indústria nacional, ou para os próprios empresários em nível nacional ter condições de avançar. Mas o que é a governança? Estou falando aqui para um grupo de pessoas que são privilegiados, que têm conhecimento de gestão, são administradores e que, infelizmente, meu caro Sebastião, não é a tônica da gestão pública brasileira. Então, o que é a governança? A governança está relacionado ao objetivo de criar na administração pública, ou seja, o agente que representa toda a sociedade, se preocupar com o principal e não somente com o seu partido, não se preocupar somente com o seu interesse particular, pensar no principal, que é a população como um todo, e trazer esse benefício para a população como um todo. Essa é a grande interrogação. Se os nossos agentes, seja o ministro, seja o governador, está pensando no coletivo. Este é o grande conflito de interesses que existe na nação brasileira. E qual é o papel do Tribunal de Contas? Fazer com que ele pense no coletivo. Fazer com que a medida seja tomada pensando na nação, no interesse de todos e não somente de um partido, de um grupo político ou de um grupo empresarial. Então, os princípios e a prática da boa governança corporativa se aplica-se em qualquer tipo de organização. Mostrando de forma sintética, preparamos um vídeo para divulgar isso, para que os senhores tenham uma ideia e que eu passo a demonstrar nesse momento, dando uma condição para que a gente possa conscientizar a gestão pública brasileira. O Tribunal de Contas da União fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e, o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o Tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem, já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético. Um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. A convenção do condomínio é a lei interna, que traz as normas do dia a dia. Todos os moradores
participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. O síndico dá transparência a todas as iniciativas. Esse conjunto de instrumentos para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Agora pense que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança. Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética, que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. O TCU firmou parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das mais avançadas no assunto. O objetivo é, primeiro, identificar as boas práticas de governanças de políticas públicas de países que são referência, como França, Coreia do Sul e Estados Unidos. Depois, levar as boas práticas aos estados e municípios, para que todos avancem. É importante um grande pacto com a participação de todos, Poder Executivo, Congresso Nacional e sociedade, para que as boas práticas de governança sejam levadas adiante. Fortalecer a governança pública quer dizer, em primeiro lugar, garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. Deu para vocês terem uma ideia de forma simplificada, claro que comparar um condomínio com o Brasil, mas para as pessoas entenderem que é necessário mesmo, numa instituição pequena, em qualquer instituição, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, tem que ter memória, tem que ter padrões de governança e tem que ter transparência, enfim, uma série de aspectos importantes. Portanto, nós entendemos que é necessário que se invista cada vez mais em governança. Voltando aos desafios para o desenvolvimento, qual é o nosso objetivo? É trabalhar de forma permanente para fazer a avaliação da governança em todos os setores, seja saúde, educação, mobilidade urbana, nas esferas federais, municipal e estadual. Até falei há pouco com o presidente Sebastião de que podemos fazer uma cooperação com os senhores, com todos os conselhos, com o Conselho Federal, para que a gente possa atuar cada vez mais divulgando o trabalho que vocês fazem em termos de administração e assinarmos um acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas da União e a instituição maior dos administradores do Brasil, para que a gente possa fazer diálogo público, como estamos fazendo no Brasil todo, para melhorar a administração pública, não somente federal, mas também nos estados e nos municípios. Podemos ser parceiros e trabalharmos junto com os administradores em todo o país. Porque esse é um trabalho coletivo. O Brasil não vai se transformar sem uma participação de profissionais competentes, sem uma participação de toda a sociedade. Não é um partido, não é um governo que vai resolver o problema do Brasil.
nós precisamos ter a consciência de que é necessário esse trabalho coletivo. Estamos fazendo diálogo público, faremos ainda em São Paulo esse ano, já fizemos em vários estados, fizemos em Recife, fizemos aqui no Rio Grande do Sul, fizemos já em estados importantes como Rio de Janeiro e faremos mais 20 diálogos públicos em todo o Brasil. Está previsto agora São Paulo e depois Manaus ainda este ano e o ano que vem vamos continuar, chamando todos os prefeitos, chamando todos os gestores públicos que nós temos sob a nossa jurisdição e junto com os tribunais de contas dos estados estamos trabalhando. Portanto, fica esse desafio para que venhamos assinar e trabalharmos cada vez mais juntos. Continuando, a estratégia do TCU para a melhoria da governança. Além deste trabalho em conjunto do diálogo público, nós queremos trabalhar numa missão para contribuir com o seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade. Esta é a missão. E a visão é ser reconhecida como uma instituição de excelência no controle e no aperfeiçoamento da administração pública. Isso não significa que vamos parar com a legalidade. Vamos continuar com a legalidade. Na última eleição, apresentamos uma lista de condenados pelo Tribunal de Contas, prefeitos, governadores, gestores públicos em todo o Brasil, 6.800. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que só condenar não adianta, porque tem muito prefeito que está despreparado para ser prefeito. Às vezes ele é tirado do seu comércio ou do seu açougue, numa pequena comunidade, e botam ele de prefeito. Não conhece a legislação, comete uma série de erros. Claro que existem desvios, fraudes, corrupção, não dá para isentar a corrupção, mas que existem pessoas despreparadas, e essa é uma tônica no Brasil. Por isso, aperfeiçoamento da administração pública como um todo, em todos os níveis, nos estados e nos municípios. Quais são a nossa diretriz? É uma atuação preventiva. Aliás, em atuação preventiva, o tribunal já vem trabalhando muito nesse sentido. Nos últimos 5 anos, o Sebastião mostrou os números, nós fizemos uma economia de 102 bilhões de reais. 102 bilhões de reais. O orçamento do Rio Grande do Sul deve estar em torno de 35, 40 bi. Ou seja, 3 orçamentos do Rio Grande do Sul, nós fizemos de economia. O Rio Grande do Sul que é a 4ª economia do Brasil. Portanto, trabalhando preventivamente. Se nós pudermos trabalhar preventivamente, evitar o desvio, é muito mais interessante para a população. Então, quais são as outras diretrizes? O tribunal passou a ter especialização. Quando eu assumi a presidência, eu fui no Conselho Federal de Administração, apresentei a minha proposta para os conselheiros. Olha, eu vou fazer uma série de mudanças no tribunal, partindo para a especialização. Criamos 22 secretarias especializadas. Hoje eu tenho especialista em cada setor. Nós temos em torno de 3.000 funcionários, 1.800 auditores no Brasil. Mas sabemos com profundidade tudo o que acontece em cada área, porque especializamos e trabalhamos cada vez mais na especialização, para que nós possamos mostrar para o governo, através da nossa auditoria, onde estão os gargalos da administração. E tomamos outra estratégia, auditorias coordenadas. Chamei 30 tribunais de todo o Brasil e estamos fazendo auditorias em conjunto. Sobre educação, estamos fazendo esse ano, agora no dia 21 de novembro, apresentaremos um quadro do ensino médio em todo o Brasil, para verificar onde estão os gargalos da administração. E estamos buscando as boas práticas, como recentemente fui a Cocal dos Alves, interior do Piauí, onde uma cidade a 300 quilômetros da capital, um calor, como o Piauí sabe muito bem fazer um calor, e fomos verificar uma boa prática. Essa escola, em 2010, no interior, boa parte das famílias não tem televisão, não tem geladeira. Todos os seus alunos que saíram da escola passaram num vestibular para a universidade. Já tem 14 prêmios de matemática e outros setores em nível nacional, porque fazem boa prática, trabalham em conjunto no interior do Piauí. Buscar as boas práticas que existem em qualquer parte, buscar exemplificar isso e mostrar para todo o país de que é possível, mesmo com recursos esparcos, com recursos que não são de grande monta, com pouco recurso, de fazer uma boa educação no Brasil. Mas é necessário planejamento, é necessário gestão. Então nós estamos chamando 30 tribunais, estamos trabalhando para fazer uma auditoria em conjunto em toda a educação. Mas não queremos fazer somente sobre educação. Estaremos fazendo o ano que vem sobre saúde. E vamos fazer cada vez mais física e educação, física e saúde, física e segurança,
fazer fiscalização por temas e mostrar o quadro junto com os tribunais de contas. E por que chamar os tribunais de contas dos estados? Porque o TCU tem um bom nível. Tem muitos tribunais que têm um bom nível, mas tem outros tribunais que não estão num bom nível. No momento que a gente trabalhar junto, a gente consegue aperfeiçoar também os tribunais e mostrar o quadro no estado que está acontecendo e em nível nacional mostrar esse quadro. Portanto, essa é a ideia. E não fazer somente no Brasil. Eu assumi a presidência da OLACEFS, estamos fazendo o mesmo trabalho na América Latina, junto com os países da América Latina. Estamos fazendo esse ano já, uma auditoria em conjunto com vários países, orientado pelo Tribunal de Contas da União, sobre petróleo, onde está sendo gasto o dinheiro do petróleo em nossos países. O Brasil está junto e mais outros países. Sobre água, como está sendo trabalhada a questão da água, a proteção da água, que é básico para o ser humano. Estamos fazendo também na América Latina uma auditoria sobre essa questão. Então, quais são as principais realizações esse ano e que vou apresentar para vocês alguns números inéditos que o Brasil não conhece sobre a avaliação de alguns segmentos importantes. Avaliação de pessoal na administração pública federal, avaliação da segurança pública, avaliação de aquisições logísticas, levantamento do sistema de governança e gestão que caracteriza a administração do Estado brasileiro e levantamento da estrutura e funcionamento de projetos prioritários voltados à modernização da governança e da gestão no Poder Judiciário Federal, que é outro gargalo imenso. Processos de 20 anos são inaceitáveis no Brasil. O TCU não tem um processo, 98%, menos de 2 anos de tramitação no Tribunal de Contas da União. Nós temos que aperfeiçoar o Judiciário brasileiro. Este é de governança pessoal, para mostrar o quadro para vocês, em termos de Brasil. Quanto no nível inicial, 55% das nossas instituições, incluindo Banco do Brasil, Banco Central, Petrobras, todos os ministérios, todas as instituições governamentais. Em nível intermediário, 37% da auditoria de governança de pessoal e 7,6% apenas aprimorado em governança de pessoal. Vou mostrar os números de forma muito rápida para vocês. Vejam só, quais são os números nossos do Brasil em termos de pessoal. Sabe quantos funcionários públicos nós temos no Brasil? 2 milhões. Em nível nacional, 11 milhões. 5 milhões e meio a 6 milhões nos municípios e o restante nos estados em torno de 3 milhões e meio. 11 milhões de funcionários, boa parte sem meta, sem padrões de gestões, sem plano de carreira, sem responsabilidade e sem dar um retorno para a sociedade, recebendo um grande salário muitas vezes. O país tem que discutir isso, tem que debater essa matéria. 83% não reconhece servidores de alto desempenho. Não se avalia o servidor de alto desempenho. 75% não escolhe gestores sem ser baseado em competência. Esses números vamos revelar para todo o Brasil na próxima semana no tribunal. Estou mostrando alguns dados que eu já disponho e será relatado na próxima semana para todo o país. Auditorias coordenadas que estamos fazendo. Conservação da Amazônia, ensino médio, como já falei, petróleo e gás natural em nível de América Latina e recursos hídricos em nível de América Latina. E faremos o ano que vem de TI em nível de América Latina para ver como é que estão os indicadores de TI, de informática. Porque se você não tem indicadores, você não pode acompanhar a administração pública. Se as instituições não informam, não tem como acompanhar a administração pública. Então, procurando, já indo para o encerramento, mostrar o que estamos fazendo. Essa área ambiental, o grande discurso do Brasil é desenvolvimento sustentável. Então, estamos fazendo uma auditoria para mostrar como é que está a situação da Amazônia. Treinamos 9 estados, os tribunais, de como fazer essa auditoria, que nós somos especialistas em auditoria de desempenho. E aqui vou mostrar uma rede com os indicadores, se tem monitoramento, se tem plano de manejo, se tem manejo comunitário, se tem conselho gestor, se as unidades de conservação, que são 248 no Brasil, estão sendo cuidadas de forma adequada. E essa rede, quando ela mais se aproxima das letras, mostra se ela está bem planificada ou não está bem planificada. Esse trabalho é inédito em nível mundial. O Banco Mundial viu isso e passaram a apoiar, e nós vamos relatar essa matéria
também nesse mês de novembro para todo o Brasil, mostrando as unidades de conservação. E depois nós passaremos a fazer isso não somente na Amazônia, passaremos a fazer também na América Latina. Já chamei 9 países, Colômbia, Peru, para participarem conosco desse projeto. Ou seja, se nós não adequarmos a Amazônia e não fizermos um projeto de ecodesenvolvimento na região amazônica, nós teremos efeitos gravíssimos em termos ambientais em todo o continente da América Latina. Então, esse é um trabalho que eu vou mostrar muito rapidamente, mostrando a situação de todos esses quadros das unidades de conservação. São mais de 1 milhão de quilômetros quadrados que nós temos de unidade de conservação. Um trabalho inédito, com grande repercussão mundial. Falei sobre isso agora na China, a repercussão de 170 países. Quando viram isso, nós queremos o modelo do Brasil para também fazermos um trabalho semelhante nos nossos países, porque não tem essa forma de medida em termos ambientais no mundo todo, e eu pude demonstrar isso na China agora, nesses dias que estive lá. Para finalizar, qual é o nosso grande projeto do Tribunal de Contas? Um projeto para melhores práticas de governança, buscar as boas práticas. E para isso eu convidei todos esses países que já assinamos um acordo de cooperação com esses países. É um projeto de 3 anos para buscar as boas práticas de governança. Especialmente com a Coreia, que tem hoje governo digital, e que há 30 anos atrás era mais atrasado que o Brasil. E se transformou com o governo digital e com uma série de mudanças, investindo na educação, e que tem exemplos fantásticos, como o Canadá, como os Estados Unidos, de todos os continentes chamamos. E esta aí são as fases que estamos trabalhando para esse projeto de melhores práticas de governança. Ou seja, a ideia é fazer um projeto bem planificado, com fases, com planejamento adequado para melhorar o Brasil. Assinamos isso no dia 8 de outubro, com a presença de várias lideranças importantes do Congresso, presidente do Senado, chefe da Casa Civil, presidente do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Ricardo Lewandowski. Portanto, esse é o projeto do TCU. Para isso nós mudamos o tribunal, dividimos em 4 grandes regiões, em 4 grandes áreas e montamos secretarias especializadas em cada setor do tribunal, para aprofundar a discussão na área social, na área de desenvolvimento nacional, na área de infraestrutura, e mapeamos o Brasil e dividindo o Brasil por coordenações para termos uma ideia do que está acontecendo, vendo as vocações regionais e fazendo auditorias para mostrar para os gestores, para os governadores, para os municípios o que tem que ser mudado e quais são as vocações de cada região e mostrando as deficiências que existem em todo o Brasil. Conclusão, o Brasil, para se consolidar como um dos líderes mundiais em termos de desenvolvimento, tem que fortalecer a governança pública. O controle externo tem um papel fundamental nas esferas federais, estadual e municipal, sem descuidar, claro, do controle da legalidade e conformidade e do combate à corrupção. Por isso, eu gostaria de encerrar minha exposição fazendo de forma muito sintética uma avaliação, mostrando um retrato do Brasil para os administradores do nosso país que aqui estão reunidos. E dizer que me orgulho muito de ser o primeiro administrador a chegar à presidência do Tribunal de Contas da União. E para isto, nós temos que ter coragem de discutir esses grandes temas no país. Porque o Brasil é de todos nós e cabe a nós, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com toda a fé e crença, tentar avançar essa nação que tem um grande potencial. Para não ser mais um país do futuro, mas ser um país do presente. Para que a gente possa receber na Copa do Mundo um país que possa mostrar o nosso potencial. Que a gente possa ganhar a Copa na organização e não somente no futebol. Que a gente possa melhorar o nosso país, não somente com a Copa, mas tendo um projeto para todo o país, para todas as regiões do Brasil, e não somente para os estados que foram privilegiados com a Copa. Que a gente possa pensar o Brasil como um todo, para todos o Brasil. Que a gente possa pensar o Brasil pelo principal, que é a população, e não pelos interesses parciais, interesses muitas vezes que não contempla a sociedade como um todo. Muito obrigado.
Ministro Nardes, ao encerrarmos esse painel, nem vou abrir para perguntas, estamos atrasados na hora, mas o assunto é tão empolgante, é tão, né, de atração para o plenário, para o povo brasileiro, que realmente podiam ficar aqui muitos mais minutos. Mas queria externar o agradecimento à Vossa Senhoria, dizer da alegria de tê-lo como administrador, reafirmar que assinaremos aquele convênio que lá combinamos, e o senhor muito bem colocou aqui, e que ficamos muito orgulhosos e felizes de ter um ministro do Tribunal de Contas, um administrador. Um administrador não só pela legalidade, mas pela maneira de agir, pela maneira de ser e pelas atitudes e comportamentos demonstrados, que nos honra, que nos alegra e que sinaliza com parcerias para um grande cancro que a nação tem da gestão pública de má qualidade. Nós aceitamos esse desafio, estaremos com o senhor e tenho certeza, pela forma do público, pela maneira como esses congressistas agiram, o senhor nos orgulha e é motivo realmente que a gente deseje, à frente do tribunal, que o senhor consiga colocar em prática esse plano de governança. Muito obrigado, ministro. Vamos encerrar isso com uma coisa fantástica. E me pediu a direção que lhe entregasse um mimo, certo? E vou fazê-lo agora, tá? Um pequeno mimo aí que o senhor leva uma recordação dos administradores desse FIA.